Aleluias. Ô Su, põe para mim Mateus 18, de 19 a 20. Mateus 18, de 19 a 20. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Basta 2 pessoas pedirem a mesma coisa em oração e ele atende. Agora, você já imaginou, irmãos? Praticamente 90 não vou falar 100%, mas 98% ou 95% das igrejas do nosso Brasil estão clamando a Deus, estão pedindo a mesma coisa. O governo, porque a política nossa esse ano, irmãos, não é mais uma política. Pode perguntar aí para as pessoas mais antigas aí, né? Um Bacos, outros aí, ó, que nunca existiu na história do Brasil uma política igual a essa. Né, Juba? Você que está mais por dentro da... Não é por causa de idade, não. Você que está mais por dentro da política. A idade nós jogamos para o Bacos, né? Nunca houve, né, Juba? Na história do Brasil, uma política como essa. Das igrejas se envolverem numa política. Porque agora virou uma guerra espiritual. O candidato da esquerda, acho que todo mundo já viu esse vídeo, falando, declarando a uma mãe de santo lá que fez, né, o primeiro pacto dele com o inimigo, para ele vencer a eleição passada. E agora ele renovou o pacto, e ele falou que ele ganhando, ela, o centro de macumba dela, vai ter um lugar lá no palácio do governo. Em momento algum ele chamou que seja um padre ou um pastor, e falando que lá ia ter uma sala de oração, mas sim uma sala que macumba, candomblé, vocês sabem, isso não é de Deus, irmãos. E ele prometeu a ela, se ele ganhar, estaria instalando um trono do inimigo dentro da onde se governa a nossa nação, o nosso país. Então a guerra aí fora, irmãos, é muito pesada. Se a gente conseguisse ver com os nossos olhos espirituais o que está acontecendo ao nosso derredor, irmãos. Por isso, irmãos, vamos guerrear. A nossa igreja está fazendo, né? Quais os dias, Raquel, que está fazendo? Só na sexta, segunda, terça, não, né? Na terça também está, mas... Então, principalmente na sexta-feira, está tendo aqui uma batalha, irmãos. Faz uma forcinha de vir, às 8 horas. Sexta, agora nós fizemos aqui uma batalha com cajado, foi cortada a cabeça de muitos demônios aí. Nós oramos por cada estado. Então, irmãos, como diz ali, se 2 pessoas orarem pedindo a mesma coisa, ele atende. Agora, você imagina, nós, só esse pequeno exército aqui, quantas pessoas não tem aqui, ó, orando a mesma coisa? E quantas igrejas no Brasil também estão orando? Então, nós temos que clamar que nós já ganhamos esta guerra, irmãos. O inimigo não pode permanecer na nossa nação. O inimigo não pode dominar a nossa nação, irmãos. Não vamos deixar perder a nossa liberdade, não, irmãos. No meu escritório mesmo, eu tenho um balcãozinho, na minha frente lá, tem 3 Bíblias lá em cima.
Tem uma dessa aqui, tem uma de estudo e tem uma do pregador. Está lá. Nós temos a liberdade de ter isso. Agora, você imagina, se nós perdermos isso, nós não podermos fazer esta reunião aqui, ter que fazer escondido, porque é proibido por lei falar o nome daquele que vai te salvar um dia, eternamente. Então vamos guerrear mesmo, irmãos. Mais no final do culto, com certeza o pastor vai estar orando aqui para isso. Ora, busca. Se puder, vem na sexta-feira guerrear com a gente até o dia da eleição. Vamos fazer o nosso Brasil ser de Jesus. Amém, irmãos? Agora, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer. Aleluia. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha mesmo, ó Pai, está prosperando, ó Pai, não só na vida financeira, Pai, mas em todas as áreas da nossa vida, ó Pai. Sim, na financeira, na saúde espiritual, familiar, ó Pai. Venha mesmo, ó Pai. Sim, nos Pai. prospera, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, ó Pai. Porque aqui estamos, Senhor, te buscando, ó Pai. Vem mesmo, Senhor. Que as janelas do céu, Senhor, venha se abrir sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Sim, ó em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, usa agora, Senhor, o nosso pastor. Usa ele nesta noite mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Uma salva de Pai. palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero falar essa noite, o pastor Dimar já deu uma adiantada para nós. Então ali Jesus estava ensinando nós a orar. Existem vários tipos de oração. E nós temos que entender por que que o crente tem que orar. Você precisa aprender por que que você tem que ler a Bíblia, né? Porque o que a Bíblia diz assim, o que nós imaginamos, o que nós pensamos, ele dirige a nossa vida, os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. Então, como diz aquele ditado, né? Você é o que você come. Então, a sua alma é o que você ouve. Você dá ouvido, vai entrando e você vai dando importância àquilo, e sua alma se transforma nisso. Sua alma é resultado das suas escolhas de pensamento. E a todo instante, o mundo com o seu sistema está tentando te colocar valores, e você vai captando esses valores e vai se transformando e moldando naquilo. Por exemplo, tem gente que uma coisa às vezes que é absurda para outra, para ele é normal, e é certo, e defende, briga. Então há essa confusão. Por quê? Porque cada um, né, se transformou naquilo que ele se alimentou. Nós, não tem jeito de nós ficar surdo às coisas que nós ouvimos, mas nós devemos estar filtrando aquilo que nós estamos ouvindo através da palavra. Então, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Lendo a palavra. Eu conheço a palavra e eu resolvi absorver a palavra, entender a palavra. E eu vou lendo e vou absorvendo e vou entendendo a palavra de Deus, e todas as coisas eu vou filtrar. Quanto mais eu buscar um entendimento da palavra mais preciso, melhor fica o meu filtro, né? Então nós temos que primeiro avaliar a palavra em quem Deus é. Para mim interpretar a palavra de Deus, eu tenho que saber primeiro quem Deus é. Então Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor,
Deus é fiel, Deus é todo poderoso. Deus quer o bem do ser humano, mas Deus quer acabar com a obra do diabo. Deus quer levar as pessoas para o céu. Por quê? Porque elas já estão indo para o inferno. Então, a partir daí nós começamos a criar um filtro, até para nós termos um filtro de nós mesmos, que nós estamos lendo, para entender o que Deus está querendo dizer para nós. Então vamos dar um exemplo. Quando você começa a conhecer uma verdade, né? Nós vamos todos morrer. Todos nós devíamos estar preparados para a morte. Por quê? Porque o dia que você morrer vai determinar se você vai morar no castigo eterno ou no reino de Deus. Então você imagina, né? Você imagina, ontem eu estava falando sobre isso. Imagina você morando na Venezuela hoje. E você sendo o inimigo político acho que é Maduro, né, que é o presidente lá. E ele te persegue, você ganha um dinheirinho, ele toma, ele não deixa você morar direito, e você está correndo atrás de cachorro, não pode ver um cachorro que está correndo atrás de cachorro para comer e tal, e você está desesperado e você perdeu o ânimo. E sabe, querido, o que eles querem? Eles querem fazer aquilo que eu vejo muitos crentes sendo. Quero explicar uma coisa para você. O homem ele tem que ser cheio de vida, cheio de esperança. Você sabe aonde está, querido, a vida de uma pessoa? Você nota que ela tem esperança? Diga comigo assim, no olhar. Então esses dias eu assisti uma reportagem, e o Espírito Santo ministrou muito, eu assisti naquela reportagem, um domador de leão. E aquele domador de leão, querido, ele ia lá todos os dias, ele prendeu aquele leão, limitou aquele leão, e ele só começa a treinar aquele leão quando o leão perde o brilho nos olhos. Perdeu o brilho dos olhos. Né? Então, quando o leão perde o brilho nos olhos e ele perdeu o ânimo da vida, ele não tem mais esperança. Aquilo, querido, me fez eu chorar. Falei assim, poxa, o ser humano é tão ruim que faz isso com as criaturas, com a criação. Perdeu o ânimo. Você já viu tantos crentes, né? Que estão na igreja, você olha assim o olho dele, você olha no olhar dele, ele não tem mais ânimo. A maioria tem brilho ainda. Então eu tenho meus cachorros lá em casa, por que eu trago todo dia eles para passear? Para conservar o brilho nos olhos deles. Porque se eu deixar eles preso, daqui a pouco eles perdem. Então eles têm que ter vida, têm que ter uma esperança, têm que ter emoção. E depois que perdeu o brilho, aí o diabo controla as pessoas, faz o que quer com elas. Porque o projeto de Deus para nós, ele vai fazer nós termos vida em abundância, vai fazer nossos olhos brilhar, nós voltar a ter ânimo de novo. Então você precisa voltar-se a Deus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o diabo ele quer criar uma cadeia de pensamento. Nossa luta, querido, deve ser por liberdade. Mas liberdade está em Jesus, não está em outro lugar. Quando eu vou a Jesus ele vai fazer igual um bom dono de cachorro. Ele vai fazer nós ter brilho nos olhos, ter ânimo, ter esperança, ter força, ter alegria de viver. Jesus, tudo que Ele oferece para nós, querido, é para trazer junto a Ele, para nós morar no céu. Então Ele quer trazer isso para nós. Isso é a vida, isso é a essência do negócio. Então você precisa arrumar esse filtro para você não perder o brilho dos olhos. Perder aquela vontade de viver. Aí você vai vivendo só esperando a morte. Não, querido, Deus tem um projeto na tua vida. Nós temos que viver sonhando, buscando com ânimo, com entusiasmo. E fala assim, mas você vai embora, vai morrer. Eu falei, não tem problema. Eu falei assim, eu vou receber o meu galardão. Eu vou receber o meu prêmio.
Então você imagina, você morando lá na Venezuela, e você já perdeu o brilho. Mas um príncipe de outro mundo, vamos supor que o Brasil se torne o país mais maravilhoso do mundo. Vai um príncipe lá, um brasileiro, né, um homem, né, com tudo, falar assim, vem cá, olha bem, eu quero te tirar da Venezuela. Eu quero te levar para o Brasil. E de cara lá eu vou te dar um palácio para você morar. Mas vou colocar todos os servidores, você vai comer o que você quiser. Teu paladar vai ser satisfeito com as melhores comidas. Eu vou te vestir como príncipe. Nunca mais ninguém vai te tocar. Nunca mais ninguém vai te ferir. E eu vou te dar ânimo, vou te dar tudo, vou te dar o que você quiser. Imagina isso aí. Você ia aceitar essa oferta e sair da Venezuela? Voltar a ter brilho nos olhos, esperança? Então, esse cara existe, esse é Jesus. Que a Bíblia diz, querido, que ele se despiu do seu manto de glória, saiu do seu trono e veio e se fez um venezuelano, se fez um de nós, fez um ser humano que não tinha mais esperança, porque nenhum ser humano tem esperança, entende? Todo ser humano ele vai estar indo como ovelha, vai para o matadouro, vai para o inferno. Então não tem razão. Quando pensa na morte, você pode pegar um ser humano mais vitorioso, mais animado do mundo, quando você fala assim, e se você morrer hoje? Eu converso de vez em quando com pessoas ricas, sabe o que eles falam? Eu não gosto que fala da morte. Eu falei, por quê? Ah, porque eu gosto da vida, ele gosta da vida porque ele é bem sucedido na vida, mas que esperança ele tem? Lá, nosso amigo Serafim Meneghel morreu, né? Todas as suas conquistas ficaram aí. Nem família leva, nada leva. Mas de repente vem Jesus e fala assim, eu sou a ressurreição e sou a morte, eu sou a vida. Eu tenho as chaves da vida e da morte, né? Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitos lugares, tem muitos quartos. Né? Então olha bem, e quem é esse? Esse é o Rei da Glória, esse é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que se fez um homem para pagar pelos nossos pecados, nos resgatar do império das trevas para levar para morar com Ele. Glória a Deus. Então por isso que nós buscamos a seu conhecimento, sua palavra, para nós sermos dirigidos por um propósito que transcende esse mundo. Mas enquanto estamos aqui no mundo, nós temos uma missão, uma responsabilidade. Deus nos deu essa missão, essa responsabilidade, após o momento que você ingressa na salvação, você precisa, mais do que aceitar Jesus, é se conservar salvo. E não tem coisa que mais conserva a salvação do que você entrar numa missão, num trabalho para Deus. É uma maneira de você conservar a sua salvação. Frequentar uma igreja, evangelizar, testemunhar, tentar trazer as pessoas para a igreja. Usa o problema das pessoas para trazê-la para a igreja. Ah, mas não vem. Faz sua parte. Tenta ganhar almas para Jesus. Agora, querido, eu quero te explicar uma coisa sobre a oração. Por que nós devemos orar? O ponto aqui dessa noite que eu quero dizer para você é que por mais que Deus sabe todas as coisas, diga comigo, Deus sabe todas as coisas. Deus tem todo o poder, Ele faz o que Ele quer, o que Ele quer acontece. Mas por que então que eu devo orar, pastor? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e por que eu devo orar? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que para nós é um absurdo o crente não ler Bíblia e não ter uma vida de oração. Porque na geração nossa, nós se convertemos, né? Então nós falava lá na igreja, né? Até na igreja metodista todo mundo falava que era eu que tinha esse jargão, mas não era, esse é um jargão muito clássico de crente, né? Avivado, pentecostal.
Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. Aí, mas por que orar, pastor? Se Deus sabe todas as coisas. Bom, você deve entender que existe um problema de legalidade, de legislação no mundo espiritual. Mateus 4, versículo 8 e 9. Ó. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mas muito alto mesmo. Quando fala muito alto, é muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas, toda a sua glória. Então o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou os reinos e a sua grandeza. E aí o diabo estava fazendo um negócio com Jesus. Diga comigo, um negócio. Então toma muito cuidado com as propostas que você recebe para você votar, para você ganhar alguma coisa, né? Então, porque o diabo sempre vai te fazer proposta, é uma tentação. E ele vai usar o quê? Ele vai usar justamente aquilo que você anseia para te pegar. Jesus não era o salvador do mundo? Ele não tinha missão de salvar o mundo? E o que o diabo ofereceu para ele? Diga comigo, os reinos, falei. Porque Jesus, ele tinha missão de assumir a posição de rei da glória. Então, tudo que você quer, o diabo vai usar aquilo para te pegar. Se você não conhece a palavra, você cai igual um patinho, até servindo a Deus. Não, mas eu não quero, eu vou só se for, na conversa só sou um homem de Deus, mas tem que ser de Deus, tem que ser de Deus mais do que meu pastor. Aí eu vou ouvir ele. O diabo então vai usar o quê? Vai usar uma pessoa que você vai interpretar como melhor do que o teu pastor para você ouvir ele. E aí tudo que o diabo quer é fazer com que a oração da igreja não funcione. E o diabo quer também te paralisar na obra, te tirar. Aí quando você vai na conversa daquele pastor, mas você não gosta mais da do teu pastor, dentro da tua igreja você não está em concordância. Por que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Porque para nós sermos igreja, nós temos que ter amor, unidade, concordância, mesmo ponto de vista, mesma missão. Depois nós somos multiforma. Que jeito? Multiforma na nossa individualidade. Mas na nossa missão nós somos uma só pessoa. Aí Deus, ele precisa colocar um líder. Alguém que Deus levanta. Única função desse líder, o que é? Unidade. Lá no seu trabalho, o patrão é o ponto da unidade. Na igreja, o pastor é o ponto da unidade. Na cidade, o prefeito é o ponto da unidade. Cada grupo tem o seu príncipe. Se não houver essa organização, nem o diabo consegue fazer alguma coisa, muito menos a igreja. O diabo, ele tem que se organizar. Querido, fazendo libertação, de vez em quando a gente tem umas lutas lá e o diabo começa a contar. Eu não posso sair daqui porque o meu chefe, eles estão organizados, hein? E as pessoas, elas não entendem que o diabo pega elas na sua individualidade por causa do seu modo de pensar. Então você precisa entender de assunto. Então olha bem, para você entender, aqui está havendo uma guerra de jurisdição. Satanás está propondo algo para Jesus, para poder abortar o Jesus na sua missão, dando ela concluída para ele, né? Mas não ia dar certo, né? Olha bem, por quê? Porque ele estava lidando com alguém que sabia o que estava fazendo, sabia lidar com ele. Qual que é o problema nosso? Se nós não lê Bíblia, se nós não ora, se nós não temos intimidade com Deus, se nós não temos conhecimento de Deus, se nós não somos um com Deus, né? O diabo engana facinho.
Como é que eu faço para não ser enganado? Cobertura. Quando eu estou firme numa igreja, ouvindo um só pastor, firme num propósito, é porque eu estou dizendo para Deus: Deus, eu preciso estar debaixo de cobertura para não ser enganado. Entende? Isso é a ovelha que deixa-se pastorear. Agora, o que é a ovelha cabrito? Irmão, aquilo eu não concordei com o pastor não, viu? Eu penso um pouquinho diferente. Você sabe não sei o quê? O cara está querendo fazer melhor do que o pastor está ensinando. Ele esquece que o problema ali não é se está certo ou está errado. A primeira coisa é a unidade. É o amor. É se tornar um só povo. Isso vem primeiro. Sem isso não existe nada. A vida nossa, querida, ela é totalmente destruída porque falta princípios. E o diabo está doido para isso, porque daí ele tem a jurisdição ao seu favor. É legalidade. Pegaram, gente? Legalidade. Por que o Alexandre de Moraes faz tudo aquilo? Porque ele tem autoridade. Ele tem meios legais para fazer isso. Por que o diabo estava oferecendo os reinos do mundo para... Aqui você tem que entender, diga comigo, é porque ele tem autoridade para isso. Então o diabo ele tem autoridade para isso, ele tem autoridade para poder oferecer. Falou, está vendo? Está vendo? Ó, cidade de São Paulo, eu te dou ela para você, Campinas, Nova York, todos esses reinos, esses países, eu te dou. Basta você prostrar-se e me adorar. Olha que interessante. Para isso, Jesus tinha que se condicionar a ser um adorador. Diga comigo, adorador. Agora você começa a entender, né? Existe oração de vários tipos. Então põe lá para mim, filha. Eu vou te explicar as orações. O cara, para servir o diabo, ele também precisa adorar o diabo. Ele precisa orar o diabo. Ele precisa fazer a feitiçaria, a bruxaria, tudo de acordo com um comando, com uma ordem. Pegaram? Então, aonde está o ponto dessa jurisdição? Quais são os tipos de oração na Bíblia? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. Lógico que tem muito mais, né? Mas a gente está aqui só trazendo algumas coisas para você, para ver se você está orando. Oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçam um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios de quem proclama o seu nome. Se você quer uma vida, né, de poder, de unção e de intimidade com Deus, você tem que fazer uma reeducação de comportamento, tirar tempo para ler, tirar tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo. Querido, é igual o médico fala para a gente, então, você não tira um tempo para cuidar da tua saúde, depois você vai tirar um tempo para ficar lá internado no hospital. Você não investe na tua saúde, daí você vai ter que investir para você salvar tua vida, que talvez não consegue. Então, é muito simples as coisas. É ou não é? Tudo isso, eu estou falando para você aprender que você precisa entender sobre oração. Vamos lá, ó. A oração de agradecimento, ações de graça, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade. Entristeço-me por causa do meu pecado. Ó, e ali está tudo versículo bíblico, tá, gente? Ó, intercessão, oração de intercessão. Oração pelas necessidades das pessoas, dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar
por vocês. Oração de súplica pelas nossas próprias necessidades. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem. Preste bem atenção. A oração do Pai Nosso, ela é um exemplo, né? Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. As nossas necessidades cotidianas, Pai, nos dê hoje. Tem que orar. Tá? Oração por socorro, clamor. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Oração de lamento. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Então preste bem atenção. O que é uma oração de desabafo? Você não deve deixar a depressão te pegar, o desânimo te pegar. Você não deve perder o brilho nos olhos. E muitas vezes você precisa desabafar. Uma vez um irmão chegou lá na loja, irmão de outra igreja, e ele começou a falar da tristeza dele, de umas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele estava muito triste, desanimado. Aí eu falei para ele, eu tinha aprendido sobre a ação de desabafo, e eu falei para ele: cara, vai num canavial, aonde você vê que não tem ninguém, que vai chamar a polícia, ou vai querer te prender, ou vai achar que você é louco, né? Para você não fazer os outros pecar também. Mas vai no meio do canavial, e chega lá, você grita e fala para Deus tudo que você tem vontade de fazer, mesmo que você sabe que é errado e que você não vai fazer. Mas põe para fora. Isso é bom, né, Yumi? Aí eu falei para ele: ó, se você tiver com vontade de matar o cara, você fala: Deus, eu estou com vontade de matar, eu quero matar, tenho vontade de pegar a faca, fincar, cortar o pescoço, arrancar o coração. Ai, Deus, eu estou nervoso com esse cara. Mas grita, fala tudo que você tem vontade de fazer. Faz o seu desabafo, põe para fora. Ele falou: mas pode fazer isso? Pode. Deus gosta? Gosta. Só que depois você fala: mas sei que está errado, tem misericórdia de mim, Deus. Por quê? Porque quando você não desabafa, você está escondendo, e Deus não sabe que está escondido dentro de você. Deus precisa que você ponha para fora. Ponha para fora. O que Deus não quer é que você esteja concordando com isso. A sua decisão seja de colocar para fora, para depois dizer para Deus: eu não concordo com isso, porque tua palavra diz que é para mim amar até os meus inimigos. Entende? Depois pedir ajuda para Deus. Deus, ensina a amar as pessoas. Me ensina a amar, Pai, os macumbeiros, feiticeiros, bruxos. Me ensina a amar aquele cara que matou um boi, Deus, só para poder destruir minha vida. Me ensina a amar. Eu quero amar, Deus. Me ensina a amar, porque nós não sabemos amar, nós temos que aprender o amor de Deus, para amar de verdade. Então nós precisamos aprender os tipos de oração. Outra coisa, Jesus, ele ensina, querido, algum tipo de oração. Vamos dar um exemplo. Ele ensina você a orar em público. Tem a oração que é em público. Por quê? Porque é uma oração que você está trazendo a público algo, e você precisa cumprir um propósito naquilo. Mas tem oração que é secreta. Aí a pessoa, ela fala: não pode orar em público, tem que fechar a porta e orar lá. Tudo bem, cara, mas vai estudar o assunto. Entende? Tem oração que é pública. Tem oração secreta.
tem que estudar, tem que ler a Bíblia a respeito disso. Amém, querido? Vocês estão entendendo sobre oração? Agora olha bem, agora eu vou terminar. Por que orar? Diga comigo. É uma questão, fala aí, de legislação, fala aí. É uma questão legal. Então, quando o diabo está falando, volta lá, filha, agora, preciso ler outro versículo. Olha bem, quando o diabo está falando com Jesus, ele falou sobre legal. Jesus disse que o diabo é o que desse mundo? Vamos, gente? Diga comigo, o diabo é o príncipe deste mundo. Agora, Jesus já não tomou a chave da mão dele? Por que que ele até hoje é o príncipe desse mundo? Por que que o diabo, no ditado popular, ainda está solto? Você tem que entender sobre isso. É porque, querido, Deus, Ele é o dono de tudo. Por que que Jesus teve que vir tomar de volta aquilo que já era dele? É por causa de leis espirituais, legislação, é direito. Então olha bem, quando Deus fez o homem, Ele falou para o homem assim, sujeitai e dominai. Naquele momento, Deus falou assim, vocês foram criados em minha imagem e semelhança para ser o Deus dessa terra. Quem que é o Deus da terra? Diga comigo, o homem, falei. Só que todo homem pode ser o Deus da terra, pode ser um líder, pode ser uma coisa, vai depender da posição que ele vai tomando. Não há limite, o cara pode chegar a presidente da república, pode se tornar um grande empresário, tudo vai dependendo do seu posicionamento, você vai tomando posse. Para o homem foi dado esse direito. Só que o homem, ele foi criado, querido, por Deus, e logo a essência do homem é Deus. E quando o homem, ele entregou para Satanás, Deus se afastou. Por quê? Porque em Satanás há uma condenação. Então, em Satanás há a morte, Deus se afastou. Pegaram? Agora, Deus pode tomar aquilo que é do homem? Não, porque Ele deu está dado. Pegaram ou não? Se eu alugar uma casa, amanhã eu quero ela, eu tenho que ir lá ver dentro da lei. Como é que eu faço? Eu só vou poder pegar a casa depois que vencer diga comigo, o contrato. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. O contrato está vencendo, se já não tiver vencido. O contrato do arrendamento da terra para o homem está vencido. Deus é o dono da terra e Ele arrendou para o homem. Por que que a Bíblia diz que todo o poder, todo o céu, toda a terra, a plenitude de tudo é de Deus? Se é de Deus, Ele arrendou para o homem, Ele tem que respeitar o contrato. Então, quando eu não estou adorando a Deus com as premissas da minha renda, quando eu não estou buscando a Deus em primeiro lugar, eu estou deixando de adorar a Deus com minha existência. Por que que a Bíblia diz assim, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, porque essas coisas são deuses. Naquela época, porque Paulo falou sobre os fortes, porque havia, igual hoje está a moda da academia, o diabo é o mesmo. O demônio é o mesmo, aquele físico e tal, e pai, então ele falou, não, essas coisas ficam tentando o homem. Uma hora o homem é tentado pelo dinheiro, uma hora é pelo corpo, outra hora é pela sabedoria. Quando eu era professor de jovens, eu vi as meninas, minhas alunas falando, eu fui conversar com fulano, até que ele abriu a boca, daí perdi tudo à vontade. Por quê? Porque para aquelas meninas, o Deus delas era o estudo. Era falar direito, falar bonito, dominar, né? Ser inteligente. O Deus delas era esse, né? Mas tem gente não, que o Deus dele é o corpo. Ele fica assim. Agora olha bem, nós precisamos ter saúde no corpo? Precisamos. Então tem que ter saúde.
Nós precisamos de dinheiro? Claro que nós precisamos de dinheiro. Lembra que eu falei que o diabo vai usar o quê? Sua necessidade. Nós precisamos de ter conhecimento e sabedoria? Precisamos. Mas é o ponto, querido, que você tem que sacrificar a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar, o que é? Antes de eu ir na academia, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou ter o meu... Tanto é que eu vou na academia às 6 horas da manhã, eu acordo às 4. Entende? Quando eu não ia na academia, eu acordava às 6h30, 7 horas. Por quê? Porque eu não vou cuidar do meu corpo antes de cuidar da minha alma. Eu não vou ganhar dinheiro antes de cuidar da minha alma. Tanto é que eu decidi, falei assim, eu não vou arrumar emprego se atrapalhar ir no culto. Se atrapalhar ir no culto, eu não tenho negócio, eu fico desempregado, eu coisa tudo. Por quê? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo isso, eu estou pondo Deus em primeiro lugar, logo as outras coisas serão acrescentadas. Então hoje eu posso ter uma academia, posso ter uma academia até em casa, posso pagar um personal, hoje eu posso, vestir roupa bonita, posso ter o meu corpinho também bonitinho, para minha esposa está curtindo meu corpo, então eu posso ter meu dinheirinho, posso ter meu sossego, tudo isso, mas isso tem que ser acrescentado, não pode ser objetivo, senão perdeu o Espírito de Deus, perdeu o foco. Amém, querido? Olha bem, então vamos ver, vamos para você entender isso aqui, ó. Ele disse, eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar. Por que eu gosto de ajoelhar, Isso aqui é uma coisa que a Bíblia mostrou Satanás ensinando nós, ó, se você me ajoelhar, me adorar. Ó, respondeu Jesus, vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam, adore só o Senhor seu Deus e sirva-o somente a Ele. Querido, olha bem, eu quero, põe lá para mim onde ele fala, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quero. Volta mais um pouco, vamos ver. Como é que Satanás fala assim, a mim me foi dado? Quem que deu para ele? Foi Deus? Vamos, gente. Foi o pecado, muito bem, Laura. O pecado do homem entregou toda a terra nas mãos de Satanás, e Satanás passou a ser o Deus desse mundo. Então toda pessoa que ela divide a glória de Deus, com a glória do mundo, ela está de certa forma servindo a Deus. Crente, presta atenção, se você não amar as coisas de Deus em primeiro lugar, crente, presta atenção, se você não amar e se dedicar às coisas de Jesus em primeiro lugar, você é um filho do diabo por causa disso, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele tem que ser usado para Jesus, senão você está usando o mundo para Satanás. No curso natural é tudo dele, entende? Mas quando entra o propósito de Jesus na nossa frente, aí nós nos tornamos aqui, a terra aqui, um momento e uma missão para resgatar aqueles que ainda estão nas mãos de Satanás. Então Jesus veio, tirou a chave da mão do diabo, mas o diabo ainda está solto, ainda ele é o príncipe desse mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas nem a maioria dos cristãos serve a Deus plenamente, em primeiro lugar, estão sempre vivendo enganado, e com isso Satanás está com sua obra, entende, ativa, ele está como solto. A hora que acabar a renda da terra do homem, aí Deus vem e toma de vez a terra. Nós vamos entrar no período do milênio assim que acabar a renda da terra. Oi? 4:6.
eu lhe darei tudo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Então quer dizer, ter coisas nesse mundo que não quer dizer que você é de Deus. O que diz que você é de Deus é que você vive dedicado a Ele. Pegaram isso ou não? Agora vamos lá. Jesus, Ele vem nos dar toda a autoridade, todo o poder no nome dEle. Por quê? Porque é no nome dEle. Nós saímos das nossas condições de pecado? Não. Mas Jesus, Ele nos deu o seu nome, porque nele não há pecado. Nele não há dolo. E Ele pagou por nós, Ele nos deu a sua vida por nós. Então é no nome dEle. Ah, mas você é um pecador, mas eu estou aqui no nome daquele que te venceu. Toda legalidade, autoridade e poder foi passado para Jesus. Diga comigo, é uma questão de legislação, fala aí. Então agora, no nome de Jesus, querido, eu posso orar. No nome de Jesus, a igreja pode orar. Agora preste bem atenção. Quando Jesus subiu ao céu, Ele continuou, Ele falou, ide, pregai o evangelho, ide, fazei a minha obra, dedique a mim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele passou para nós a bola, devolveu a legalidade para nós, tomarmos da mão do diabo aquilo que ele tirou de nós, nos enganando. Agora a luz, ela veio, e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e começamos a ser representante dele. Eu começo agora, querido, eu posso expulsar demônio, mas quando eu posso expulsar demônio, eu posso também fazer guerra contra os demônios, só que daí é guerra, por quê? Porque o diabo usa a legalidade dos nossos irmãos que não estão convertidos. Pegaram, gente? Ele usa a legalidade daqueles que Jesus tem que esperar vencer o contrato. Daqueles que estão com o tempo dele aqui na terra arrendado. O diabo está usando. Então nós temos que fazer guerra espiritual, porque há seres angelicais influenciando as pessoas para colocar um governo que o diabo vai sentar no trono da nossa nação. Nós precisamos, querido, evangelizar as pessoas. Talvez ganhar o Lula para Jesus seria um remédio mais fácil. Entende? Então você precisa entender essas coisas. Como que funciona isso, pastor? É cada pessoa que não se dedica a Deus, o diabo tem o direito legal, através daquela pessoa, de ser o príncipe deste mundo. Legalidade. E quando você também, querido, está turtibiando na tua fé, você está se colocando à disposição do reino das trevas. O diabo não vai ter um total controle sobre você, porque você tem conhecimento da palavra, mas você não está obedecendo. Você está, querido, se desviando por princípios e propósitos dessa vida. Você não entendeu isso? Isso está no campo do coração, porque se você for ver, querido, às vezes um homem de Deus é muito mais valente. Ele é muito mais valente do que um homem então não é, você não vai julgar pela aparência, mas na hora da prova você vê, querido, das prioridades. A pessoa não se dedica à oração, mas se dedica àquilo que ela quer. Ela não dedica ao louvor, à adoração, mas ela se dedica àquilo que ela quer. Ela não prioriza vir no culto, mas ela não perde um churrasquinho. Isso mostra, querido, que não está vindo um adorador na igreja, está vindo um servo do diabo adorar a Deus. Na hora que ele vai orar, as coisas vão acontecer. A concordância dele tem algum valor na igreja? Nenhum. Porque Deus, querido, Ele para poder receber, para nós orarmos, Ele precisa que nós estejamos com legalidade com Ele. A nossa questão legal tem que estar com o nosso relacionamento com Ele. Se tiver um relacionamento com Ele, que vai te dar direito legal, querido, de você orar e Deus poder ouvir tua oração.
A igreja precisa de pessoas que estejam em concordância com tudo de Deus, para a hora que nós orarmos em concordância, né, as coisas aconteçam. Ficar pensando que nós estamos orando aqui porque nós estamos concordando, vai acontecer. Não, querido, existe o terreno, a plataforma de quem está concordando, Raquel, que é o que a gente fica tentando explicar de dia e de noite para vocês. Mas cada um quer viver do jeito que quer. Não vai dar certo. Não quero desanimar vocês, mas, gente, não dá certo. Nós precisamos compreender que precisa ter estudo da palavra, precisa ter oração e precisa ter dedicação na obra de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas? Outras coisas são consequência. Quando nós tínhamos o nosso relógio de oração, lembra, o Dori? Que nós pegamos disciplina com relógio de oração. Então no relógio de oração, não sei se você consegue achar, e põe em relógio de oração, vamos ver se você acha uma figura aí. Depois você põe na imagem. Ó, o relógio de oração, então é assim, 5 minutos você fica exaltando Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Teu é o céu, Tu é a glória, Tu é a honra. E você marca no relógio, tem que ficar 5 minutos fazendo isso. Aí eu descobri, querido, que 5 minutos é tempo pra caramba, para você ficar só no assunto com Deus. Aí depois mais 5 minutos, aí outro assunto. Depois mais 5 minutos, outro assunto. Aí você vai cumprindo todas os princípios de oração e ora 1 hora por dia. Ali dá tempo de você orar para os seus amigos, dá tempo de você orar pelo seu trabalho, dá tempo de você agradecer, você vai ficar 5 minutos agradecendo. E eu descobri, querido, que a minha lista de agradecimento era muito curta. Por quê? Porque o homem tem dificuldade de ver as coisas boas que ele já tem. Coisa difícil, querido, é a mesma coisa. Você fala assim, você chama o Leandro lá, você fala assim, gente, vamos falar 10 defeitos do Leandro. Querido, você vai falar, é pouco. Aí você fala assim, vamos achar 10 qualidades. Querido, você vai achar 1, 2, 3, 4, daqui a pouco você fala assim, mas não tem. Né? E aí eu comecei, né, no agradecimento, eu comecei a olhar coisas simples. Eu comecei a falar, Senhor, obrigado, porque eu não tenho o tênis que eu queria ter, mas eu tenho meu pé. Olha o meu pé, Deus, ó. Então na oração, né, daí você vai lá, e olha, Senhor, tem perna também. Ah, tem o braço. Senhor, eu posso ver. Querido, você vai ver que 5 minutos é pouco para você falar daquelas coisas que se você perdesse, você ia arrumar um problemão. Entende? Perde os olhos para você ver, fica cego. Quantas vezes você agradeceu? Obrigado, Senhor, porque eu posso ver. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso falar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mas, se nós temos um defeito, nós fica só ali, né? Ai, Senhor, por que eu sou caolho? Por que eu não tenho um olho, Deus? Mas eu posso falar assim, Deus, obrigado, porque eu tenho um olho, eu posso ver, eu posso enxergar, eu posso dirigir, eu posso trabalhar, eu posso ver. Eu tenho nariz, Deus, que eu posso cheirar, que eu posso não sei o quê, tá. E o olho, pastor? Esquece ele, esquece. E o olho caolho? Esquece, deixa ele de lado. Mas se você tiver uma vida de gratidão, né, querido? E Deus falar assim, eu não aguento mais, vou dar um olho para ele. Ele faz nascer um olho aqui, né? Não faz falta, mas se ele quiser, ele tem esse poder.
Se ele não der, porque não faz falta. Não precisa. Pegaram? Deus, eu vou na igreja, mas a pé é muito longe. Mas eu vou. Sabe por quê, Deus? O Senhor me deu pé. O Senhor me deu perna. O Senhor me deu saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? E quando você vir, está cansado, está suado. Ai, Deus, obrigado, Deus, porque eu não posso ir na academia, né? Mas eu posso ir na igreja. E no mesmo tempo que eu estou indo na igreja, eu estou fazendo atividade física para o meu coração melhorar. Se eu tivesse carro, Deus, eu podia até morrer do coração, mas como eu não tenho, eu vou ter um coração mais forte. E você pode, querido, o homem, ele tem o poder de ver o mal. Por que ele não exercita ver o bem? Pastor, o que vai fazer isso com isso? Se eu cumprir as regras da oração, eu vou trazer a legislação de Deus ao meu favor. Pegaram, gente? E através de mim, Deus vai poder fazer muita coisa, porque eu estou dando minha autoridade, meu poder, através da adoração, do louvor, da oração, da minha dedicação, e da maneira correta, porque eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo de mim um servo de Deus. Amém, querido? Ó, diga comigo assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Fala, nenhuma oração, nenhum poder. Fala assim: Deus quer nos livrar do mal, quer nos salvar, nos abençoar e nos usar. Fala assim: mas eu preciso dobrar o meu joelho e orar. Vamos fazer isso? Teu lugar mesmo, dobra o joelho. Aleluia. Onde você está, dobra teu joelho. E diga assim comigo: Senhor, a partir de hoje, eu vou dobrar os meus joelhos todo dia. Eu vou orar a Ti, porque é louco quem sai de casa sem antes se dobrar diante de Ti, porque é o Senhor que salva, que guarda e que prospera, e é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. E nós escolhemos a Jesus, porque Ele é o Senhor, que tem toda a autoridade e todo o poder. Senhor, nós tomamos aquilo que o Senhor nos deu das mãos do diabo, em nome de Jesus, e nós nos rendemos a Ti, para que venha o Teu reino, para que seja feita a Sua vontade, na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha igreja. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós estamos Te pedindo, nesse tempo, que o Brasil tenha um governo ao qual nenhum feiticeiro, nenhum bruxo se assente no trono da nossa nação, e nenhum estado, nenhum lugar, as trevas venha reinar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Papai do céu, dobrado diante de Ti, em nome de Jesus, nós queremos 22 nas urnas, que seja expressivo, que ganhe
aquele que mais condiz com a sua palavra. Em nome de Jesus. Nós também abençoamos todos os eleitos que conhecem o teu nome, para que cumpra o seu papel e o Brasil seja a terra do avivamento. Papai do céu, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da nação brasileira, para a glória de teu nome. Amém. Glória a Deus.